Olá, meus amigos piscicultores do Brasil, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Pessoal, eu estava conversando com o Elton, eu fico falando no Elton toda hora, mas quem é esse Elton, pai? O Elton é o meu parceiro pesquisador que nós estamos aí otimizando aquele filtro pH, que já passou para mais uma fase de teste agora, e mais uma vez foi aprovado, mais uma vez. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a questão da evolução. Mas deixa eu voltar ao Elton só um pouquinho. Tem um cidadão lá na Bahia, o nome dele é Antônio Paulo. Antônio, muito bom dia. Quero te agradecer aí por você ter colocado no mundo esse rapaz aí, e Deus colocou ele na minha vida. É bom, né, cara? Quando o cara tem um filho que dá um retorno desse para a pessoa, é muito bom. Vamos lá. A evolução da piscicultura no mundo inteiro, ela vem ocorrendo a passos largos. Nós aqui no Brasil estamos um pouco atrasados em relação a Israel, em relação aos Estados Unidos, para variar, está na frente. A Tailândia, o Vietnã, esses países aí que criam peixe em alta escala de produção, tem muitas coisas para a gente aprender. Mas o que eu queria falar é sobre a evolução da minha pessoa com relação à piscicultura e também dando uma satisfação para os meus seguidores que às vezes me questionam com relação às minhas mudanças de opinião. Quando um homem botar a mão no peito e dizer, eu sou certo, eu não tenho falhas, ou então eu não mudo de opinião, essa pessoa parou de existir como ser humano, como figura humana. Nós vivemos em constante mutação, em constante evolução. Se você fica sentado em cima dos ovos e não procura enxergar o que está na tua frente como novidade, você parou a sua razão de ser não tem mais razão de ser, de existir. É necessário, é importante, é imperioso, é obrigatório a evolução de cada um de nós intimamente, né? Eu estou falando isso com relação à biologia dos peixes, com relação ao manejo dos peixes. A gente estuda a biologia. Então, muita coisa que era verdade há 30 anos atrás, hoje não é mais. Com relação às bactérias, com relação aos vírus, aos fungos, né? Agora mesmo, nessa pandemia, nós tivemos uma reviravolta em muitas coisas que os cientistas foram mais a fundo, foram no âmbito molecular, olhar, estudar os vírus e as bactérias, e isso vai mudando com o tempo. Tem uns vídeos meus aqui no canal que eu não vou apagar, porque faz parte da história. Eu tenho 300 vídeos, eu acho que, não conto não, mas deve estar mais ou menos isso. Esses vídeos que eu fiz lá atrás, que hoje eu não faço mais o que estava lá atrás, que naquele momento eu estava dizendo que era certo, mas em nenhum momento eu estava inventando nada. Naquele momento que eu estava dizendo que era certo lá atrás, eu acreditava que naquele momento aquilo era o certo. Só que de lá para cá as coisas foram mudando. Eu fiquei 2 anos fora desse métier aqui por questões pessoais. É tanto que o meu canal foi desmonetizado, mas eu não estou nem aí para isso. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Lá atrás, em alguns vídeos meus, deve ter alguma coisa falando que eu usei saco de cebola com brita para fazer aquele ambiente onde as bactérias deveriam nitrificar. Teve um outro projeto que eu, no início, experimentei algumas mídias, porque não existia no mercado. O mercado ainda é. Tudo na piscicultura você tem que inventar coisas, você tem que criar coisas. Não é isso? Usar tambor de plástico, fazer tanque de cimento numa situação que não é legal. Por quê? Porque não existe para vender. Você não pode chegar numa loja e dizer, eu quero comprar um kit de criar peixes de 1.000 litros. Tem para vender? Me diz onde é que tem. Eu já pensei até em fazer.
alguma coisa nesse sentido, mas aí é muito trabalho, eu não estou mais nessa fase. Eu estou na fase da preguiça, pô, estou aposentado, não sei nem que dia é hoje, pô. Nem a hora, não me interessa, ó, aqui eu não uso relógio não, pô. Então, assim, aquela verdade que não era absoluta, mas que eu acreditava que fosse, não é mais verdade hoje. Então, não tem razão de ser você fazer um filtro biológico e encher de tralha, velho. De telha, caco não sei de quê, tijolo. Isso hoje eu tenho como provar para qualquer um que isso não funciona. Isso é uma fábrica de nitrito. Então, ao longo do tempo, das pesquisas, de pessoas que eu fui conhecendo e fui vendo, e também dando opinião, e eu as ouvindo também, eu cheguei à conclusão de uma coisa que hoje é a minha verdade. Sabe qual é a minha verdade hoje? Se você retirar a matéria orgânica de dentro do teu sistema, os sólidos em suspensão, se você tirá-los, os que estão em suspensão e os que estão no fundo do tanque, de dentro do sistema, você terá resolvido aí uns 80% do problema da amônia e do nitrito, que são os vilões, né, do nosso meio aí. As escovas nitrificantes, entre aspas, na realidade, elas ficam impregnadas do pozinho que está em suspensão, dos solos em suspensão, aqueles solos que não têm densidade para afundar, tá certo? Então, quando ele afunda, é porque a densidade dele é maior do que a água. Mas quando ele não afunda, é porque a densidade dele é parecida ou igual, ou é menor ou igual do que a água. E aí você tem esse problema para resolver. As escovas vão te ajudar a tirar uma parte desse material que está em suspensão de dentro do teu sistema. Beleza? Se eu tirar o meu material antes de levar para a escova, eu vou mandar para a escova a água com os gases gerados pelo sistema, amônia, nitrito e tal. E aí eu vou ter como formar colônias nitrificantes nas escovas, sem o sujo. Quando você levantar uma escova que ela estiver entupida de sujo, aquilo ali não é bactéria nitrificante. Aquilo ali não são colônias. As colônias, elas têm uma cor amarelada. Como diz aqui no Nordeste, é da cor de girimum. Então, isso é uma das coisas que eu estou enxergando e que eu estou fazendo as experiências, porque eu dou consultoria nos clientes que já têm equipamento montado, eu dou consultoria no cliente que liga para mim e diz assim, ó, eu quero começar uma piscicultura com garantia de que eu não vou ter prejuízo. Eu digo, então procura outra pessoa. Porque quem garantir isso para você está mentindo. Todo negócio tem um risco. É claro que se você fizer o seu projeto assessorado por uma pessoa com experiência e conhecimentos suficientes para fazer o teu projeto, o risco de dar errado é muito pequeno, é muito menor, é quase zero, quase. Essa palavra quase é onde dá a diferença que eu estou falando, que o cara não pode chegar e dizer, olha, eu faço e vai dar 100% de certeza. Não vai, existem muitas variáveis. Existe a variável principal, que é assim, que eu acho a mais importante, é o manejo do peixe. Será que você, como consultor, está passando para o criador o manejo certo? Será que o tratador, aquela pessoa que trabalha nos peixes, junto com o teu cliente, será que ele está absorvendo os conhecimentos? Você, quando falar para um tratador, ó, você vai colocar X de ração, você está dando uma ordem. Não faça isso não, que não dá certo não. Você tem que convencer o teu tratador que aquela quantidade ali foi determinada em cima de um conceito conhecido, de uma pesquisa, do fabricante da ração, dos professores das universidades que estão diuturnamente testando coisas nos cursos de engenharia de pesca, nos cursos de biologia. O pessoal no Instituto Federal, aqui no Rio Grande do Norte, tem um curso muito bom, que chama-se Recurso Pesqueiro. Lá na cidade de Macau, aqui no Rio Grande do Norte, eu tive o prazer de trabalhar no início do projeto. Fui eu que fiz os tanques.
do Instituto Federal, lá em Macau. Então é um curso bom. Então esse povo todinho, ele chega à conclusão que eu preciso dar tantos gramas de ração com tal percentual de proteína para um peixe de 100 gramas. Eu não posso dar uma ordem para o meu tratador se na cabecinha dele ele está pensando assim, deixa comigo que eu que sei. Quando ele sair eu boto a ração que eu acho que tem que botar. Eu vou botar até o peixe parar de comer. Aí ele vai te dar um prejuízo. Primeiro que o peixe não vai absorver no tempo certo essa quantidade de proteína. E segundo, você tá havendo um conflito aí. Não tem, sabe? Ele vai fazer isso, vai dar errado e vai te dar um prejuízo financeiro que você está gastando ração a mais. Eu tenho um irmão que cria porco. E lá na criação de porco do meu irmão, ele só cria porco até 60 dias. Com 60 dias ele vende o bacurinho já feito a castração e sem os dentes, tal, uma série de vacinado. E ele tem um tratador lá que a gente teve que chegar no cara e descobrir o que estava acontecendo. Botamos uma câmera. Chegou uma hora lá que o meu irmão chegou pro cara e falou, esse porco adulto aqui, ele só vai comer essa quantidade de ração aqui. Ele pegou um pote desse de sorvete, botou na balança e coincidentemente deu faltando um dedo para completar, deu o peso que o porco precisava comer por dia. Porque o porco, se você botar uma tonelada de ração, ele come. Pô. O peixe não morre pela boca? É a mesma coisa. Aí meu irmão mandou o tratador dele colocar aquela quantidade de ração por dia. Só que o tratador, na cabecinha dele, ele ficava com pena dos porcos. Ele dizia, meu Deus, esses porcos, eles vão morrer de fome. O patrão está com a mão fechada por causa da ração. Eu vou botar 3. E além disso, ele ainda pegava sobra de comida, que aí é onde está o grande problema. Lá na cozinha da fazenda, ele juntava num balde, deixava fermentando de um dia para o outro, que o pessoal chama lavagem de porco, e botava para os animais do meu irmão. Até que a gente botou uma câmera lá sem ele ver, e a gente descobriu que ele estava fazendo isso. No meio da piscicultura tem isso também, pô. Se liga aí. Tem um tratador que desliga o compressor para descansar. Eu nunca ouvi falar que motor elétrico ficasse cansado, pô. Entenderam? Então, são coisas do dia a dia que a gente não tem que prometer 100% de sucesso, porque você está mentindo para o teu cliente, pô. Você tem que dizer para o cliente a verdade. Olha, existem os riscos. Se a gente trabalhar por esse caminho aqui, os riscos diminuem. Aí você vai dar o quê para esse cliente, para esse criador de peixe? Você vai dar a certeza de que você é um consultor de verdade. Você tem conhecimento, você tem experiência, mas você diz para o cara, quais são os riscos? Vai faltar oxigênio aqui. Quais são os riscos? Vai dar um problema no compressor, vai dar um problema no gerador. Você tem oxigênio em pó. A ração que você está dando, qual é o fabricante? Vamos ver a idoneidade do fabricante, porque inclusive em São Paulo agora houve uns problemas lá. Os caras pegaram a ração de um determinado fabricante, que eu não vou falar o nome por questões éticas, e meu advogado está de férias. A empresa lá estava colocando uma quantidade de proteína muito a menor na ração. E eu vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente procura muito barato, a gente corre esse risco. Você procura uma marca que, nem sei, que não tem idoneidade para dizer que tem 35% de proteína. E você paga pelos 35% e o teu peixe não cresce. Aí tu vai no consultor e, meu irmão, você fez um projeto para mim e o peixe não está crescendo, não passa de 300 gramas, o que houve? Aí o consultor vai lá verificar se durante onde está anotado a questão da amônia, das condições de oxigênio, de pH, tudo isso influencia no crescimento do peixe. Senão você jogava lá e pronto, deixava para lá. Mas a ração é um fator preponderante na qualidade do peixe que você está vendendo e no tamanho do peixe que você está vendendo. O retorno financeiro que você está tendo, de repente, não está sendo legal porque você está economizando na quantidade de ração. Você está economizando porque comprou uma ração de baixa qualidade. Então, são todas essas variáveis que a gente tem que
considerar. Tá beleza? Então, voltando ao motivo principal do vídeo de hoje, estou apenas justificando para alguns seguidores que me perguntaram e observaram, né? Deram opinião. Olha, lá atrás você dizia que podia usar as mídias que você usava e hoje você está dizendo que não usa mais. Mudança, velho. Aprendizado. Dia a dia. Graças a Deus que as pessoas para quem eu dou consultoria têm confiança na minha pessoa. E às vezes eu peço para o cara comprar uma coisa que é até muito cara, mas depois ele vê que o retorno existiu. Quer ver uma coisa? Logo, logo, num período de tempo muito curto aqui no Brasil, muita gente vai estar investindo numa máquina de oxigênio. Escutem o que eu estou falando. Você não pode criar peixe com oxigênio puro. Você tem que ter uma mistura. Então, existe um processo de equalização. Você compra uma máquina de produzir oxigênio. Porque esse oxigênio que tem nas garrafas dos hospitais, o soldador, que é utilizado na indústria aí, o oxigênio, ele não foi engarrafado com a boca, não. Aquilo ali teve uma máquina que fez, retirou o oxigênio, né? Nós temos 23% em média ao nível do mar. Nós temos 23% de oxigênio no ar que a gente respira. Esse ar é composto de vários outros gases, né? Uma das menores quantidades da composição é o oxigênio, 23% só. Então eu pego uma máquina que retira esses 23% da atmosfera e engarrafo ela e dou aí 95, 92, 93% de pureza. O que eu vou fazer com esse oxigênio? Eu posso chegar e jogar dentro do tanque do peixe? Não. Existe um processo. E é nisso que nós vamos trabalhar. Eu estou trabalhando em cima, eu estou estudando esse processo, porque lá no velho Israel, no velho Vietnã, na velha Tailândia, já se faz isso. Há muito tempo. E nós estamos partindo aqui no Brasil para estudar isso. Deve ter mais alguém interessado no assunto aí, mundo afora, Brasil afora. Se tiver, liga para mim para a gente trocar ideia. Porque quem está aqui aberto para conversa sou eu. Valeu, pessoal? Aí agora eu vou pedir aqui. É impressionante como não custa nada o cara dar um like, cara. Não custa, é só um dedinho, pá. Não gasta nada, não vai diminuir você, não vai acontecer nada e as pessoas assistem o vídeo, gostam do vídeo, mas ou dá um dislike se não gostar. E se quiser se inscrever já é uma coisa mais pessoal, né? Você vai ficar recebendo notificações toda vez que eu jogar um vídeo aqui. E sempre no intuito de ajudar. Valeu? Valeu, psicultores do meu Brasil varonil. Muito bom dia.